Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor Carlos, trabalho na disciplina de matemática. Nesse vídeo a gente vai estar demonstrando para vocês, através também de alguns exemplos, como se faz o cálculo da média aritmética ponderada. Lembrando aí que a média aritmética ponderada é uma medida de centralidade, né? Assim como a gente tem a média de aritmética ponderada, né? Você pode estar vendo os outros vídeos aí e vendo que a gente falou também da média aritmética simples, né? Da moda e da mediana, que também são medidas de tendência central. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade às medidas de centralidade, né? Com alguns exemplos aí da média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada ela é conhecida também como média aritmética simples ponderada. Ela é ponderada quando se atribui peso a cada um dos valores. Então, diferente da média aritmética simples, essa ela tem pesos. O peso faz com que alguns valores tenham mais impacto no cálculo da média. Então, e a fórmula para calcular a média entre os valores x1, x2, x3, pontinho, 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 xn, com pesos P1, P2, P3, Pn, respectivamente, é. Então, vou apresentar aqui a fórmula. Talvez na primeira vez que você ver a fórmula vai ficar assim, talvez seja a primeira vez, pode ficar um pouco confuso, mas creio que vai ficar mais claro através dos exemplos que a gente vai estar colocando. Então, é como falou aí, os valores eles possuem pesos. Onde a gente usa muito a média ponderada? Em questão de avaliações, né, concursos públicos, muitas vezes tem aquela parte específica em que as questões têm mais peso também, né? Algumas instituições de ensino, né, municípios, estados, eles usam também a média aritmética ponderada. E esse peso atribuído, né, às variáveis, né, ele impacta diretamente, né, no resultado final dessa média. A fórmula para calcular a média aritmética ponderada é essa aí. A gente tem, para calcular a média aritmética ponderada, eu vou chamar aqui de x, você vai pegar a variável 1, né, x1, multiplicado pelo peso 1, o valor 2 multiplicado pelo peso 2, o valor 3 multiplicado pelo peso 3, o valor n multiplicado pelo peso n, dividido pela soma dos pesos. Você, por exemplo, está fazendo uma prova, uma determinada prova. A gente vai ver isso através de alguns exemplos, né? As questões, questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, questão 5, elas têm pesos diferentes. Né? Por exemplo, tem uma que tem peso 1, tem outra que tem peso 2, tem outra que tem peso 3, a outra já tem peso 1 novamente. Então, você tem que pegar, multiplicar cada questão, para poder tirar a média, multiplicar cada questão pelo seu respectivo peso. E fazer a soma, né, dividido pela soma dos pesos. É assim que é calculada a fórmula da média aritmética ponderada. Como eu falei, talvez pode ficar um pouco confuso a fórmula agora, à primeira vista, mas através dos exemplos vai ficar mais claro. A gente tem aqui, por exemplo, né, no cálculo da média final do sistema de avaliações da SEDUC Pará. É utilizada a seguinte regra. Como é que é feita a média para saber se o aluno está reprovado ou aprovado em uma determinada disciplina na SEDUC Pará? A Secretaria Estadual de Educação do Pará, para quem não sabe o que é a SEDUC. No caso, Pará, né? A nota do primeiro bimestre ela tem peso 2. É assim que funciona. A nota do segundo bimestre ela tem peso 3. A nota do terceiro ela tem peso 2 novamente. E a nota do quarto ela tem peso 3. Então, elas têm peso diferente. O aluno ele terá direito a uma avaliação de recuperação por cada semestre. Naquele semestre que ele ficar abaixo de 5, ele tem direito a uma recuperação. Cuja nota deverá substituir a menor nota do semestre considerado.
né, de 2 em 2 bimestres, né, em cada semestre, ele tem direito a uma recuperação. E essa recuperação ela vai substituir a nota de menor valor, né, naquele semestre. Será aprovado em determinada disciplina o aluno que obtiver média aritmética ponderada maior ou igual a 5 pontos. Então, depois que ele faz o cálculo, considerando a questão dos pesos, a nota que ele tirou, ele faz a média, se ficar maior ou igual a 5, esse aluno consegue ser aprovado. Aí a gente vai dar dois exemplos aí de alunos para ver como é que é feito esse cálculo. Por exemplo, sabendo que Raquel obteve as seguintes notas. No primeiro bimestre, ele obteve 5. No segundo bimestre, ela obteve 4,5. No terceiro bimestre, ela obteve 3,5. No quarto bimestre, ela obteve 6,5 da nota. Desconsiderando a recuperação, nós vamos tirar esse fator da recuperação aí. De acordo com a normativa do Sistema de Avaliação da SEDUC Pará, ela estaria aprovada ou reprovada. Então, lembrando que no primeiro bimestre, como a gente viu aí nas normas, ela tem peso 2. A nota do segundo bimestre tem peso 3. A nota do terceiro tem peso 2 novamente, a nota do quarto tem peso 3. No final, quando eu tiro a média aritmética ponderada, isso tem que dar uma média maior ou igual a 5. Então, vamos fazer esse cálculo de acordo com as notas que a Raquel tirou aí. Ela tirou 5 no primeiro. No primeiro bimestre tem peso 2. Então, vai ficar 2, a média aritmética ponderada, eu vou chamar aqui de x, vai ser igual. Ela tirou peso 2, né? Então, vai ser 2, ela tirou 5, tem peso 2 no primeiro bimestre. Então, vai ser 2 vezes 5. Mais. No segundo bimestre, disse aqui que ela tirou 4,5. Essa nota do segundo, ela tem peso 3. Vai ser 3 vezes 4,5. Mais. No terceiro bimestre, ela tirou o peso, falou na prova, 3,5. No terceiro tem peso 2 novamente. Então, vai ser 2 vezes 3,5. E no quarto bimestre, está dizendo aqui que ela, nesse exemplo hipotético, ela tirou 6,5. No quarto tem peso 3. Então, vai ficar 3 vezes 6,5. A expressão vai ficar mais ou menos assim. Então, o peso multiplicado pela nota, mais o peso multiplicado pela nota, mais o peso multiplicado pela nota, mais o peso multiplicado pela nota. Tudo isso é dividido pela soma dos pesos, né, das questões. Então, vai ficar 2 mais 3 mais 2 mais 3. Pessoal, então assim, parece, né, muita informação, mas porém você vê que é uma expressão simples, é pegar o peso, multiplicar pela nota, somar com outro peso multiplicado pela nota, e assim sucessivamente, e depois dividir pela soma dos pesos. Então, no caso da a média aritmética ponderada dela, continuando, 2 vezes 5, né? Lá em cima, fazendo as multiplicações, né? Essa primeira multiplicação aqui, ó. 2 vezes 5, o resultado dá 10. Mais, 3 vezes 4,5. 3 vezes 4,5, 4,50. Então, dá 9. 2 vezes 4,5 dá 9, mais 4,5 vai dar 13,5, né? 13, a vírgula ficou muito longe. 13,5 mais, aí, no terceiro ela tirou 3,5, 2 vezes 3,5 vai ficar 7, mas no quarto bimestre ela tirou 6,5 e a nota tem peso 3, então vai ficar 3 vezes 3,5.
23,5 vai dar 19,5, não é isso? Você pode fazer aí, vai dar 19,5. Tudo isso aqui tem que ser dividido pela soma dos pesos, né? 2 mais 3 mais 2 mais 3 vai dar 10, né? Então, no caso, a média aritmética ponderada dela vai dar igual. Aí 10 mais 3,5 vai dar 23,5, mais 7 vai dar 30,5, mais 19,5 vai dar 31, 40, 50. Então, a soma lá em cima vai dar, se você fizer com cuidado, vai dar 50. Tudo isso aí dividido para 10. 50 dividido para 10. Para facilitar o cálculo aí, se eu quiser, eu posso até estar cortando aí. Simplificar, né? Dividir por 5 em cima. Dividir por 10 em cima e dividir por 10 embaixo. Corta um zero em cima e um zero embaixo. 5 dividido para 1 vai dar 5. Então, a média aritmética ponderada de Raquel, com essas notas que ela tirou aí, vai ser 5. Como na observação lá falava que a média aritmética ponderada tinha que ser maior ou igual a 5, nesse caso, com essas notas, ela estaria aprovada. Então, você pode perceber, pessoal, diretamente que essa nota que ela tirou aqui no terceiro bimestre, apesar que ela vinha com notas baixas, né, no segundo, no primeiro, no segundo, no terceiro, mas ela tirou um 6,5, então impactou diretamente, porque ela tem inclusive um peso maior. Se a gente fizer o cálculo simples, né, a média aritmética simples, você ia somar as 4 notas dela, né? 5, se fosse o caso da média aritmética simples, né? Você ia somar a nota dela, 5 mais 4,5, mais 3,5, mais 6,5, depois dividir tudo por 4. E a gente ia perceber que ainda ia faltar ponto. Se você quiser fazer esse teste aí, você pode somar tudo, 5 mais 4,5, mais 3,5, mais 6,5, dividido por 4, a média simples, ainda vai dar 4,875. Então, ia faltar aí alguns, né, décimos, né, para ela alcançar essa média aí. Então, como eu falei, na média aritmética ponderada, como ela é de peso, impacta diretamente na questão da nota final. Vamos para esse outro exemplo desse outro aluno aí. Sabendo que Misako obteve as seguintes notas. Já outro aluno, né? No primeiro bimestre ele tirou 4. No segundo bimestre ele tirou 4,5. No terceiro bimestre ele tirou 3,5. E que a nota do quarto bimestre ainda não foi fechada. Então está em fase que, né, no caso, hoje, como eu estou gravando a aula dia 23/12/2022, o sistema da SEDUC ainda não fechou a nota do quarto. Então, tem muitos alunos que ainda estão com nota em aberta, né? Que é o caso do MISAC, ainda não foi fechada. Desconsiderando a recuperação, de acordo com a normativa do Sistema de Avaliações da SEDUC Pará, qual é a nota mínima que MISAC deverá obter no quarto bimestre para ser aprovado direto? Então, eu vou desconsiderar aí as recuperações, a nota da recuperação, e vou ver quanto que ele precisa para ser aprovado direto no quarto bimestre, sendo que a nota não foi fechada ainda. Então, esse valor a gente pode considerar já inicialmente o seguinte: como essa nota do quarto bimestre ainda não foi fechada, ela é uma incógnita. Eu não sei exatamente quanto o MISAC precisa ou quanto que ele vai tirar, né? Então, eu posso representar, a gente sabe em matemática, né? Eu posso colocar qualquer valor desconhecido por x. Se for o seu caso, você pode colocar essa nota por x também. A gente pode armar uma equação do primeiro grau, né? Porque é um valor desconhecido. Eu não sei quanto eu tirei no quarto bimestre. Então, né, a minha nota aí no quarto bimestre é x. Vamos armar o cálculo da média aritmética ponderada. Então, x é a média aritmética ponderada. Eu nem vou colocar x, porque como eu já coloquei a nota do quarto bimestre x, né, eu vou colocar MP, média ponderada. Pode ser essa símbolo, para não confundir com o x lá na nota do quarto bimestre. Então, a média aritmética ponderada do MISAC vai ser o seguinte: no primeiro bimestre,
disse aqui na questão que ele tirou 4. A gente sabe que a nota do primeiro bimestre ela tem peso 2. Então, vai ser 2 vezes 4. Mais. No segundo bimestre, Misaki tirou 4,5. No segundo bimestre, tem peso 3. Então, vai ser 3 vezes 4,5. Você faz o cálculo normal com os valores que você tem. No terceiro bimestre, ele tirou 3,3. No terceiro bimestre, ela tem peso 2 novamente. Então, vai ser 2 vezes 3,3. Mas, no quarto bimestre, ainda não foi fechada a nota. Porém, eu sei que ela tem peso 3 também. Então, vai ser 3 vezes a nota que tirar no quarto bimestre. Eu não sei, eu coloquei x, né? Então, 3 vezes x. Todos os que não sabem, pode colocar o valor que não sabe ainda por x. Então, vai ficar 3 vezes x. Tudo isso tem que ser dividido pela soma dos pesos, né? Então, vai dar 2 mais 3 mais 2 mais 3. Outra coisa, pessoal, para ser aprovado, o Misaki precisa de quanto? Ele precisa, independente da nota do quarto, ele tem que ter uma nota maior ou igual a 5, né? Então, no mínimo, ela tem que ser... Vou colocar aqui igual, no mínimo, quando eu fizer esse cálculo todinho aqui, 2 vezes a nota do primeiro, mais 3 vezes a nota do segundo, mais 2 vezes a nota do terceiro, mais 3 vezes a nota do quarto, eu não sei, dividido pela soma dos pesos, no mínimo isso aí tem que ser igual a 5. Então, aqui eu já estou colocando uma condição, porque esse cálculo todo tem que dar, no mínimo, eu colocando aqui igual a 5, mas eu poderia colocar maior para ficar uma equação do primeiro grau, eu vou colocar que tem que dar igual a 5, né? Porque ele quer saber a nota mínima, né? Para dar igual a 5, né? Qual é a nota mínima que Misaki deve tirar? Então, para ser igual a 5. Então, vou colocar igual a 5. Continuando, a média aritmética ponderada. A gente vai desenvolver isso aqui, pessoal, é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, muitas vezes você pode precisar voltar lá em equação do primeiro grau para ver. Às vezes a tua dificuldade nem vai ser agora em média aritmética ponderada, mas em equação do primeiro grau. Então, você vai ter que rever algumas aulas de equação do primeiro grau também. Inclusive, essa equação ela não é uma equação complicada, é uma equação simples, apesar de... pode assustar um pouco pelo tamanho dela, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 2 vezes 4, fazendo igual eu fiz na questão anterior. Que a nota do primeiro bimestre é multiplicada por 2, né? Dá 8, mais 3 vezes 4,5. 3 vezes 4,5 vai dar... 2 vezes 4,5 dá 9. 3 vezes 4,5 vai dar 13,5. Mais 2 vezes 3,5, né? 2 vezes 3,5. Que no caso vai dar igual a 6,6. Mais... Aí, esse 3 vezes x aqui, eu não sei exatamente qual é o valor que vai dar, né? Eu não sei quanto é o valor de x. Então, eu vou repeti-lo aqui embaixo. Ó. Vou operar somente com o que é possível já desenvolver lá em cima. Então, 3 vezes x vai dar 3x aqui embaixo. Dividido 2 mais 3 mais 2 mais 3, isso vai dar igual a 10. Essa média tem que dar igual a 5. A média aritmética ponderada tem que dar igual a 5, né? Igual. Vou somar aqui os termos que é possível somar, né? Os termos semelhantes. 8 mais 13,5 mais 6,6. 8 mais 3,5 mais 6,6. Essa soma vai dar 28,1. É isso? 8 mais 3,5 vai dar 21,5. Mais 6 vai dar 27,5. Mais o vírgula 6 que está sobrando vai dar 28,1. Somando aos termos semelhantes. 28,1. Mais 3x, eu vou repetir
Esse 10, pessoal, eu posso usar aqui uma proporção, porque tá multiplicando. Tudo isso aqui está sendo dividido por 10, né? Isso aqui dividido por 10. Esse número aqui de cima, 8 mais 13,5 mais 6,6 mais 3x dividido por 10, isso aqui vai dar igual a 5, tá? A condição. Então, esse 10 aqui, ó, ele pode passar para o outro lado da igualdade invertendo a operação, né? Então, eu posso usar uma proporção aqui, ó. 10 vezes 5. Já para adiantar aqui o próximo passo. Ele está dividindo, ele pode inverter aqui a operação, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, 10 vezes 5 vai dar 50. Em todas as questões vai ficar a mesma coisa, né? Então, MP 28,1 mais 3x mais 50, né? Esse 28,1 ele pode passar para o outro lado também, invertendo a operação. No caso, ele está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo, então vai ficar 3x. Eu posso subtrair 28,5 dos dois lados da igualdade. Então, esse 28,1 vai passar para o outro lado também com a operação inversa, né? No caso aqui, eu subtraio 28,5 dos dois lados da igualdade. Como ele é um positivo, ele vai passar aqui para o outro lado dessa igualdade aqui, ó. 50 menos 28,1 dos dois lados. Aí eu já vou pular essa etapa, já vou passar subtraindo, né? A gente às vezes acostuma falar assim. A média aritmética ponderada vai ser igual a 3x. 50 menos 28,1, 50 menos vírgula vai dar 21,9, não é isso? Isso, 21,9. R$50 tira 28,10, sobra 21,90. O 3x aqui, a operação que está entre o 3 e o x aqui também é a multiplicação, né? Eu vou inverter a operação aqui, o 3 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. E vou continuar esse cálculo, aqui está um pouco cheio, mas esse aqui de baixo, eu vou até mudar a cor da caneta, ela vai aqui para cima agora, né? Então, o valor do x vai ser igual a 21,9 dividido para 3. 3 passou invertendo, né? Então, o valor do x vai ser igual a 21,9 dividido por 3, vai dar 7,3. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Para o Isaac ser aprovado direto no quarto trimestre, sem precisar de recuperação, e a média dele ser 5, né, no mínimo 5, ele tem que tirar no mínimo 7,3. É a menor nota que ele tem que tirar no quarto bimestre. Então, assim, você pode pegar, fazer esse mesmo cálculo, qualquer conta, qualquer nota que você tiver tirado, é só substituir. A nota do primeiro vezes 2, a nota do segundo vezes 3, a nota do terceiro vezes 2 novamente, a nota do quarto vezes 3. Faz a mesma coisa aqui, o mesmo. Você pode, esse aqui é um modelo padrão que você pode estar usando para calcular aí quanto que você precisa no mínimo para ser aprovado direto aí no sistema de avaliações, considerando a SEDUC Pará. Você pode estar pausando esse vídeo, né, voltando, vendo, revendo quantas vezes for preciso, né, a gravação, até compreender melhor. Então eu agradeço aí pela paciência, né, e até o próximo vídeo.